Prezadas amigas e caros amigos, boa noite a todas e todos. Nesse 21 de janeiro, primeiro dia depois desse evento, vamos chamar de evento, não é? Da chegada de Donald Trump à presidência norte-americana. Então é o início de uma nova era, ainda que isso tenha conotações muito negativas em primeiro exame, ou destrutivas num primeiro momento de observação. Nesse primeiro dia e na véspera do aniversário de 23 anos do programa de TV da nossa organização, que é o programa mais antigo da televisão brasileira na temática espiritualidade, nesse conjunto, não é, aqui nos Estados Unidos estamos num clima de funeral, eu diria. É como se nós estivéssemos no meio de exéquias. No Brasil tivemos o acidente ou incidente criminoso, vamos esperar que tenha sido acidente, da morte de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é qualquer coisa isso. Ainda mais com as funções que ele estava exercendo como relator da Lava Jato. Embora não tenhamos uma abordagem linear a respeito da temática da política brasileira, ambígua e cheia de posições controversas, mas é um assunto sério, né? Nós estamos vivendo crises de todas as ordens. Ainda que tenha sido um acidente, lembremos que houve permissão de Deus para o acidente ou para um incidente criminoso, não importando se de uma forma ou de outra houve autorização divina. Havendo autorização divina, há um propósito complexo, porque inobstante intenções não nobres, na minha opinião, um processo de moralização do país acontece por intermédio desses movimentos delicados de expurgo gradativo, parcial, mas ainda assim respeitável, das viciações muito arraigadas e extremamente generalizadas da corrupção na política brasileira. Existe no mundo inteiro, mas no Brasil esse percentual de prática criminosa, de consequências coletivas gigantes, esse percentual no Brasil da prática, percentual quero dizer, a presença, a frequência, a intensidade é muito maior. Existem inclusive estudos de órgãos internacionais sérios que revelam isso com clareza. Nós próprios percebemos pela própria cultura pátria, do levar vantagem, do jeitinho brasileiro, etc. Então, num primeiro momento, é bom que a gente contextualize. Então, aqui nos Estados Unidos tem essa atmosfera de féretro. Estamos no meio de um velório. E, desculpe usar o féretro no meio da história. Então, mas vamos colocar assim, diante desse esquife místico da morte de uma era tão feliz, de abertura democrática, de maior respeito às minorias, nos 2 mandatos da administração Barack Obama, porque a presença dos Estados Unidos não se restringe em seus efeitos, em sua influência só aos Estados Unidos. É a maior potência econômica, cultural e nuclear do planeta. E não só nuclear, mas militar amplo sentido, ou seja, de armas convencionais e armas nucleares. Sem espaço a nenhum nível de comparação com outros países. Os especialistas no assunto militar conhecem isso em detalhes. Então, contextualizando a nossa fala nesse momentum, vamos botar momentum no latim, que é a ideia de um momento que prossegue, que vem de antes, existem
teias intrincadíssimas de causa e efeito para trás e para frente, mas existe a graça de Maria Santíssima e das forças de Deus que atuam sobre a terra mais do que a gente imagina. A espiritualidade amiga, em sua misericórdia imensa, tem efeitos extraordinários, mais do que nós podemos conceber. A espiritualidade faz interferências de graças em nossas vidas, mais do que nós podemos perceber, mas mais do que nós podemos perceber mesmo. Não é uma forma elegante de conceituar e apresentar o assunto, não. Apenas algumas pessoas estão mais alertas, mais atentas a perceberem quando há atuação da Divina Providência, e outras menos atentas a isso. E quando nós ficamos atentos, nós estamos invocando a graça divina. É como se fosse uma prece indireta. É como se fosse um estado de receptividade que emanamos na direção das forças de Deus, e de tal modo que essas forças representantes de Deus emanam de volta, respondem a esse estado de receptividade nosso. Mas é impossível nós percebermos. Tanto que a espiritualidade, às vezes, quando vai conceder uma graça, ou pelo menos um conjunto de graças, porque as graças são tantas que vêm em feixes de graças, algumas parecendo desgraças, para nossa perspectiva humana, estreita, hedonista, imediatista, egoísta, culturalmente condicionada, cheia de preconceitos, portanto, e muitas vezes vemos com desgraça o que são grandes presentes. Sobremaneira isso, a questão do tempo. O que nós vemos como uma desgraça agora, daqui a um ano pode ser visto como uma graça. E nós reinterpretamos um evento que agora nos angustia como sendo um presente especialíssimo de Deus. Então o que a espiritualidade muitas vezes faz? Um feixe de graças é enviado, e a espiritualidade misericordiosamente, em nome de Deus, coloca algumas graças, apresenta, faz com que elas se manifestem de um modo tal que nós percebamos a graça chegando, de um modo tal para a nossa perspectiva. Então, como se fosse assim, a história do... Existem figuras, o gato, por exemplo, os felinos, mas o gato em particular, era cultuado no Egito Antigo. Então vou usar a metáfora do ditado popular brasileiro, lembrando que os gatos foram, não quaisquer felinos, mas em particular gatos, foram reverenciados no Egito Antigo. Gato escondido com o rabo de fora. A espiritualidade manda o presente, o mimo do céu, aí faz acidentalmente o rabinho de fora do presente, pra gente ver, tem um gatinho aqui, tem uma graça. Tem um presente do céu, ou o coelhinho, vamos imaginar, eu estou falando, utilizando a graça divina como metáfora de animais, que animais são puros, como anjos. Então, eu sei que pode soar para alguém no primeiro exame grosseiro ou desrespeitoso. Não é. É como comparar a graça divina com bebês. A gente acha lindo até que bebês são representantes de anjos na iconografia clássica religiosa. Então, a Divina Providência deixa transparecer. Fiquemos atentos. Às vezes estamos muito angustiados e chega uma mensagem, WhatsApp, um iMessage, ou pelo Messenger, ou pelos mil caminhos, e-mails, ou que não seja pessoal, coletiva. Amigos, muitas mensagens muito voltadas para nossas necessidades chegam por meios coletivos. Que necessidade nossa primária de esperarmos. Não só necessidade, é uma necessidade ilusória, não é? Então a expectativa primária é uma necessidade que não é necessidade de fato, de que as graças de Deus venham como se fosse convocativa à frente. Atenção, agora, Wagner, que está conduzindo o veículo, Wagner, a Divina Providência agora mandou para você tal graça. Assim como a gente pensa, se posiciona sobre mensagens espirituais ou mediúnicas. Se a mensagem não vem convocativa na frente, para mim, falando das minhas questões, então deixa de ter valor.
E quantas vezes no culto do Evangelho, lido sequenciadamente, não estou falando de quem lê abrindo ao acaso, lido sequenciadamente, que força da sincronicidade o trecho do Evangelho daquele dia, do Evangelho sequenciado, vir trazer respostas àquele trecho do Evangelho do Nosso Senhor Jesus, dos 4 clássicos, como nós utilizamos em nossa organização. É sugerido que se faça o culto do Evangelho com os Evangelhos clássicos, como todas e todos sabem aqui, na organização. Então, cair exatamente uma mensagem, uma resposta para os nossos conflitos, as nossas aspirações, as nossas aflições daquele dia, de dramas sofridos no transcurso daquele dia para quem faz o culto do Evangelho no final do dia, ou do dia anterior para quem faz o culto do Evangelho no início do dia. Nós devemos estar atentos a isso. A graça de Deus está em torno de nós, nos envolve, nos ampara, nos ilumina. Deus é mãe para quem vê o acolhimento e a piedade e a misericórdia divinas como maternal. Deus é pai para quem vê esse aspecto amoroso, protetor, condutor no sentido de sugerir, inspirar caminhos para nós, para nossa felicidade, nossa plenitude, nossa autorrealização. Então, é só ficarmos atentos. Não precisamos de manifestações espetaculares, miraculosas, da nossa perspectiva humana, para que a Divina Providência nos assista. Então, houve essa mensagem que nós publicamos tanto no Facebook, na página Facebook em português, como também foi enviada por WhatsApp para todas e todos os partícipes, integrantes das nossas reuniões mediúnicas de enfermagem espiritual hoje. Essa mensagem sobre título para quem estiver ouvindo no futuro, caso isso venha a ser publicado: a nossa maior esperança, falando da nossa confiança, que deve ser irrestrita, incondicional, no amor maternal divino, ou simplesmente no amor de Deus por nós, nessa contínua assistência, sustentação, orientação, desde que utilizemos o nosso livre-arbítrio e o nosso discernimento para nos abrirmos a essa assistência, porque a Divina Providência, infinita em todas as suas atribuições, em todas as suas manifestações, jamais nos violaria, ainda que inconsciente, um desejo de não ser conduzido, não ser ajudado ou ajudada, não ser inspirado, não ser inspirada. Isso é muito sério, porque é comum que nós invoquemos a graça divina enquanto, no nível pré-consciente ou inconsciente, estamos bloqueando a entrada dessa graça. E a Divina Providência responde à nossa inteireza. Se nós não estamos tendo acesso às nossas faixas inconscientes da mente, isso é um assunto nosso, porque a Divina Providência jamais deixaria de nos respeitar por completo, ou seja, incluindo o que é maior de nós, que é o inconsciente, a parte inferior do iceberg, abaixo da margem da mente de vigília. Essa mensagem que recebi sob fortíssima influência dos nossos mestres e mestras espirituais, na verdade aconteceu de um modo diferente. Parecia-me claramente uma psicografia, mas não pude assinar Eugênia Spazio, por exemplo, porque ela não apareceu. Nenhum dos nossos amigos espirituais deixou-se evidenciar para as minhas percepções mediúnicas, embora percebesse tanta influência deles que eu assinei Benjamin e amigos espirituais. Mas me permitiram notar um pouco mais, porque nunca nós vamos ter condições na nossa estrutura psicológica limitada, humana, ainda mais de seres humanos encarnados. Nunca teremos condições de ter acesso integral ao amor nem de Maria Santíssima, quanto mais do lado maternal de Deus em sua infinita bondade. Então, permitiram que eu percebesse um pouco mais do amor de Maria Santíssima
Maria de Nazaré por cada um de nós. Então eu escrevi o texto todo banhado em lágrimas, profundamente comovido. Alguns momentos eu tinha que parar o que eu estava escrevendo, embargado. Isso foi uma experiência intensíssima. Lembrou-me, inclusive, um artigo antiquíssimo, dos primeiros que nós publicamos. Esse eu publiquei pouco depois de completar 20 anos, imagine só, em dezembro de 1990, A Última Esperança. Achei interessante que tanto Delano como Wagner me disseram que se recordaram dessa mensagem quando leram esse texto. Não só o título tem a semelhança, apresenta a semelhança, como o próprio conteúdo. E eu sabia que desde anteontem que a espiritualidade passaria uma mensagem hoje, sábado, no dia posterior à posse de Trump, uma mensagem de esclarecimento e conforto. Eu cheguei até a especular que seria um diálogo com Eugênia Aspásia em que ela nos trouxesse elucidações sobre os objetivos da Divina Providência em termos uma pessoa como essa, sentada, né, posta na posição de maior, desculpem a redundância, de maior poder do planeta, né? Então eu sabia que aconteceria, mas imaginava que seria um diálogo. E no entanto, depois de completar as minhas preces, depois de completar alguns exercícios que eu faço diferenciados de meditação e oração, alguns com respiração, outros só orando, outros meditando. Quando eu terminei isso, Eugênia Aspásia, que eu me abrisse a receber. Pronto, e sumiu, e eu não via nada mais depois disso, a não ser receber as irradiações do amor de Maria enquanto respondia a ela, e para falar com muita ênfase, com muita convicção do que eu estava sentindo naquele momento, não só de saber por convicção que tenho de sempre da assistência inequívoca, da escuta contínua, da resposta sempre presente, melhor do que esperamos, da bondade de Deus aos nossos pedidos, súplicas ardorosas ou mesmo sutilíssimas solicitações da alma, mas sentindo vividamente naquele momento, para transmitir nesse tom para vocês a mensagem que remetia a todas as pessoas que tivessem acesso a essa mensagem, a devoção, a busca de socorro, a busca de estabilidade, paz, harmonia possíveis no regaço acolhedor, indulgente e nutriente da divina bondade do lado maternal, por assim dizer, de Deus. Uma outra experiência muito forte e que gostaria de partilhar com vocês, é a primeira vez que eu trago a público, e interessante que foi uma experiência de sonho. Agora foi sonho. Não foi uma experiência fora do corpo, mas uma experiência de sonho conduzida visivelmente, com todos os aspectos simbólicos construídos pela espiritualidade maior. Eu poderia até dizer a vocês, lato sensu, eu posso considerar, e pode ter sido rigorosamente isso que aconteceu, um quadro psíquico criado pelos orientadores e orientadoras espirituais. Eu creio que foi isso que aconteceu. Acredito que foi isso exatamente que aconteceu. Mas eu não posso garantir a vocês que foi um quadro mental criado pelos guias espirituais. O que eu posso garantir que foi um sonho. Mas posso garantir a vocês, estou falando de sonho no sentido espiritual, não psicológico. O que eu quero dizer com isso? Que é o sonho no sentido bíblico, mítico, de um canal de comunicação universal de Deus com a humanidade. Se nem todas as pessoas têm mediunidade ostensiva para verem e ouvirem, ou escreverem por, ou falarem por, conscientemente, inteligências despojadas de corpos físicos, todos são acessíveis à inspiração de uma irradiação amorosa, como eu senti, por exemplo, para escrever o texto sob influência, mas sem perceber se alguém está influenciando ou o quê,
percebia sinais de semelhança com a psicografia, mas sem ser uma psicografia completa. Então tive que assinar de forma vaga. Tanto a inspiração universal, como falamos recentemente a todos e todas, como, e nesse sentido todos e todas somos médiuns, ou seja, sermos influenciados, sentimos uma lucidez maior na direção de um conjunto de ideias ou um certo fluxo de raciocínio, um específico desdobramento ou desenvolvimento de raciocínios, para bem ou para mal, tem a inspiração do mal também, como sonhos e pesadelos. São um canal, os sonhos, privilegiado, porque nossa consciência, no sentido de meio de vigília, colapsa e nossas resistências egóicas rendem-se, e nós temos a oportunidade de ouvir, ver, receber mensagens até contra o que nós desejamos, a revelia das nossas opiniões e crenças ou desejos e interesses pessoais no nível consciente. Com o tempo, no trabalho mediúnico ostensivo ou no trabalho inspirativo místico, para quem não é médium ostensivo, nós ficamos preparados para receber a orientação divina contra a nossa vontade, como por exemplo, quando a espiritualidade me orientou primeiro a estender 3 meses e agora 4 meses a minha estada nos Estados Unidos e, como Eugênio Spazia disse, por tempo indeterminado. 1/3 do ano aqui nos Estados Unidos, 2/3 no Brasil. Não é nada de meu agrado. A primeira vez que ela estendeu Eugênio Spazia para 3 meses, eu fiquei profundamente irritado e compreendi, pronto, deixa eu sentir minha irritação, respeito. Não pode reprimir. A gente não pode reprimir. Então, vou deixar a irritação, tá bom, meu lado pessoal emocional não está gostando. É isso mesmo, tá certo. Mas ela apresentou os argumentos. Eu sabia que era mestre espiritual. Não é o fato de obedecer, porque é um guia espiritual que eles não querem obediência. Mas sim porque eu sabia de sã consciência que era orientação do plano superior e que se eu estava contrariado é um problema meu, de deficiência evolutiva minha, de gostos pessoais, de interesses pessoais. Se eu me sinto mais à vontade e confortável em minha terra natal, no seio dos meus amigos mais amados, de uma família espiritual, a maior parte das pessoas que eu mais quero bem que estão encarnadas estão em Aracaju, embora haja pessoas muito queridas aqui nos Estados Unidos também, mas a maior parte está em Aracaju. Isso é um assunto meu e eu tenho que resolver comigo e sim receber orientação. E depois ela estendeu para mais outro mês, o 4º mês, aí fiquei profundamente melancólico. Tudo isso é muito enriquecedor, dói, mas quem disse que a evolução ou receber orientação do céu é uma coisa confortável e deliciosa para o nosso modo de ser, confirmando as nossas ilusões, loucuras e fantasias egóicas e pessoais? Não, por serem supraordenadores, nos propelem a sair da zona de conforto. Então, para uma pessoa como eu, que nem sequer gosta de viajar, nunca tive qualquer impulso ou desejo de morar fora do país e me ser determinado que é para ficar 1/3 do ano fora do país, pronto, é cruz para carregar e é para agradecer, sem reclamar. Então deixa a irritaçãozinha passar por um tempo, da outra vez, depois a tristezinha, pronto, fica tristinho por um tempo e depois vamos procurar observar os aspectos positivos. Não se entregar e se vitimizar ou achar que é um grande sofrimento. Não, nós somos levados, se isso é muito bom, a sair da zona de conforto. Então, a força supraordenadora de Deus nos propele a isso. Então, quando estamos treinados, felizmente como médium, estou recebendo muitas orientações que contrariam o meu modo de ser, mas que eu concordo com o que eu recebo e correspondo ou atendo à solicitação que eu recebo, porque foi me apresentado um conjunto de argumentos, não só no campo intelectual, mas moral, em que eu sou levado a concordar, mesmo que desgostoso. Quem disse que ser ético e moral nas situações mais difíceis em que nossos gostos ou interesses pessoais é fácil? Não é fácil. Ser decente e honesto é o caminho mais fácil, sim, em termos de custos a médio e longo prazo, mas a curto prazo pode contrariar muito. Silenciar o impulso de revide, silenciar o gosto ou desejo pessoais, silenciar o interesse pessoal
Isso às vezes é muito custoso. Quem acha que não é custoso não passou por essa experiência ou caiu na experiência do mal e nem percebeu. E está caído ainda, ou caída. Essa experiência, evolução sempre é difícil. É um impulso natural, é muito mais difícil resistir. As consequências a médio e longo prazo são piores. Mas há um custo, só que as alegrias são maiores. Então nós temos que perceber isso. Tem um custo, mas vamos deixar o custo, perceber o custo emocional, pessoal, mas perceber que há um ganho maior, mesmo pessoal, a médio e longo prazos. E observar que o benefício coletivo, o bem maior tem que estar acima do bem pessoal. Não há bem pessoal sem o bem maior. Então, graças a Deus pela experiência e pela extensão, dimensão do trabalho, por misericórdia e merecimento deles, eu já trabalho mediunicamente assim. Mas nós podemos, e muitas pessoas só conseguem receber mensagens que firam os seus interesses quando colapsam a consciência. Porque há pessoas que têm resistências egóicas, da mente racional, da mente de vigília, imensas, e criam racionalizações. É o normal da humanidade. Criamos normalmente racionalizações e justificativas para tornar digno, moral ou certo o que a gente quer que seja digno, moral e certo, e não o que deve ser feito como digno, moral e certo. Inclusive porque é muito fácil ser digno, moral e certo para o contexto da nossa época. Seguir as convenções é confortável. E não o contrário, ruim. É confortável. Está com a aprovação da média, a média das pessoas esclarecidas e decentes e dignas, os bons costumes. O que são bons costumes? O que numa época e cultura é aprovado como bom costume, interesse da maioria. No final das contas é isso. Tem gente que tem nível evolutivo pior ainda. É o marginal da linha média, abaixo da linha média evolutiva. Mas estar nas convenções, ser aprovado pela maioria é excelente. Então o sonho nos capacita muitas vezes a ouvir, se nós quisermos ouvir, o que nós não estamos preparados a ouvir em estado de vigília, porque temos resistências. Então, graças a Deus, temos a oportunidade, todas e todos, médios ostensivos ou não, místicos ou não, sejamos quem for, temos a possibilidade de ouvir a voz de Deus através, indiretamente, arquetipicamente, metaforicamente, mas a voz de Deus e seus enviados e suas enviadas através dos sonhos, como pela inspiração. E eu vou contar então esse sonho, lato sensu, espiritualmente falando, foi um sonho muito confortador e que claramente não foi um presente para mim, mas uma mensagem para todos e todas que eu vou partilhar já nessa nossa preleção de sábado 21 de janeiro de 2017. Então, a experiência onírica a que fiz referência, houve uma série de elementos simbólicos e eu vou apresentar os que eu julgo mais importantes. Foi muito rápida, porque na verdade não foi um sonho no sentido pleno da vivência. Não foi um sonho de que eu me recordei ao me acordar. Eu ia pegar no sono e naquele momento primeiro que existem esses pequenos sonhos que nós recebemos ou vivenciamos ao estar no estado hipnagógico, o período inicial da introdução no estado alterado de consciência mais profundo do sono, com sonhos ou não, e o hipnopômpico, que é a saída desse estado de sono. Então a gente tem pequenos, só que o hipnopômpico normalmente apresenta uma súmula de todos os sonhos que tivemos durante a noite. Não foi no início. O que para mim caracteriza muito mais os aspectos, os traços de um fenômeno espiritual mediúnico. Eu não tenho a menor dúvida, foi uma convicção da alma. Eu tenho fé, o sentimento de intuição e convicção profundas de que se tratou de uma mensagem significativa para todas e todos nós. Porque reuniu inclusive uma série de elementos alegóricos da nossa cultura cristã, mariana, e também da nossa cultura no sentido popular brasileiro e ocidental, fazendo uso de uma das fábulas muito conhecidas infantis da nossa cultura ocidental, João e Maria. O elemento que eu vou apresentar da cultura ocidental cristã mariana é a imagem que Catarina Labouré, foi tudo isso utilizado
nessa mensagem onírica, essa mensagem espiritual por meio de um sonho. E, de fato, os xamãs nas culturas primitivas e os profetas nas culturas clássicas, eles recebiam avisos do céu por meio de sonhos. E era de suma importância a interpretação dos sonhos para esses avisos coletivos. Então, como eu sou um médium de funções coletivas expressivas, é natural que eu receba esses sonhos e na mesma hora, no mesmo momento em que eu fui analisar mais detidamente depois, não no momento que eu recebi, porque eu tive esse flash do sonho e adormeci pouco depois. Somente quando eu fui acordar mais tarde foi que eu me dei conta que não foi um sonho de conforto pessoal, de compensação psicológica para questões minhas, não tão só isso, mas sim um aviso para a coletividade pela gravíssima quadra histórica que atravessamos. Então o episódio, como ia dizendo, da cultura mariana cristã, nossa também ocidental, é a visão de, porque existem as figuras femininas divinas e míticas e com estruturas arquetípicas e imagéticas, porque existem arquétipos e imagens arquetípicas, não é? Do Oriente. Estamos falando de Maria Santíssima, que para o Ocidente tem a função maior, e como a cultura cristã se universaliza e se espraia por toda parte, cada vez mais Maria Santíssima tem essa influência sobre todas e todos nós no planeta, graças a Deus, por seu perfil de misericórdia e bondade bastante definidos, perfil bastante definido nesse sentido, porque as culturas divinas maternas do Oriente são ambíguas, como a deusa Kali, não é? Bastante sombria em vários aspectos, etc. Mas voltando ao Ocidente e ao sonho que eu quero partilhar com vocês, e preciso, é um dever meu. A visão de Maria que foi trazida e foi utilizada nesse sonho foi a visão de Maria Santíssima para Catarina Labourré em 1830, em Paris, quando ela estava com as mãos postas e desciam como que pedras preciosas das mãos espalmadas de Nossa Senhora. E quando Catarina Labourré perguntou o que são essas pedras, ela disse: são os pedidos, as graças que eu concedo à humanidade. Só que algumas pedras cintilavam e outras não. E então Catarina Labourré perguntou: por que algumas cintilam e outras não? E Maria Santíssima respondeu a ela, e acredito que tenha sido a própria Maria de Nazaré, representando o lado maternal de Deus para nós. As que cintilam são as preces que foram me pedidas e por isso atendi. E as que não cintilam são as que eu poderia conceder, mas como não me foram solicitadas, eu não pude conceder. Pois bem, junta-se essa imagem e a da fábula de João e Maria, em que vocês devem se recordar, numa das versões, a mais conhecida no Brasil, por exemplo, os irmãozinhos saem lançando migalhinhas, João e Maria Santíssima. A ideia, por isso é trazida, traz-se uma alegoria dali, uma figuração de lá, para construir uma metáfora diferente, pela combinação de outras analogias e a mensagem ser transmitida. Muito bem, de deixar migalhas no percurso, fazendo uma viagem no bosque para voltar para casa e não se perderem. E como vocês sabem, os passarinhos comem as migalhas de pão e eles ficam perdidos no seio da floresta. E floresta representa o mergulho no inconsciente pessoal coletivo, o mergulho no caos, a imersão no turbilhão de situações confusas que nós não entendemos, como estamos atravessando no momento no plano coletivo, além de, para muitas pessoas, no nível individual também. E por fim quero lembrar de outra famosíssima passagem que ninguém sabe ao certo quem foi o autor. Há diversas especulações de quem tenha sido esse autor e ninguém sabe ao certo. A passagem, ou a poesia, o poema de Pegadas na Areia. Aquela situação em que um sujeito tem um sonho e em que ele conversava com Nosso Senhor Jesus, vendo sua vida inteira e vendo duas pegadas na areia e as pegadas dele, de Nosso Senhor Jesus, e em
Essa é a versão dominante e a que eu acho mais completa no sentido da mensagem. Ele via a vida dele representada em 2 pares de pegadas na areia da praia, enquanto ele via nas nuvens no céu, emparelhadas as imagens com as pegadas na areia, as fases diversas de sua vida. E ele percebeu, permitam repetir para quem já conhece, mas para a gente trazer todo o conteúdo espiritual e emocional das 3 situações que apresentei: João e Maria, Maria Santíssima e as pedras preciosas das suas graças em nome de Deus, e agora pegadas na areia. E o sonhador estranhou e falou com nosso Senhor Jesus em seu sonho espiritual para a humanidade toda. Vejam que aí é um sonho coletivo de novo, um sonho de funções, objetivos de conforto e orientação coletivos. Ele via que nas nuvens, as imagens ali representadas nas nuvens, também sobre as ondas do mar, etc. O mar, como a floresta, representa o inconsciente, é outra forma de representar o caos, a confusão e toda forma de desnorteamento, a falta de norte, a falta de orientação, a falta de supraordenação. As nuvens acima das águas, representando as fases de sua vida. Ele notou que os períodos mais críticos, mais dolorosos, os em que havia maior dificuldade, ele só encontrava, paralelamente àquelas imagens, um par de pegadas na areia da praia. E ele disse: "Ô Senhor, eu só vejo, estou muito triste, que nos momentos mais difíceis, eu só vejo as minhas pegadas na areia. Por que o Senhor me abandonou nesses momentos tão difíceis?" E ele então respondeu: "Engana-se você. Você vê apenas um par de pegadas, mas não são as suas pegadas na areia, são as minhas, porque nesses momentos mais difíceis eu carregava você nos meus braços." É uma mensagem lindíssima, né? Muito bem, como foi o meu sonho? Agora que não é meu, entre aspas, é coletivo. Eu me via como que rastejando na areia da praia. E sabia que eu não estava só e dizia: nós precisamos continuar aqui nesse percurso da areia da praia. E uma mão feminina mística, linda, perfeita, como se pode imaginar uma mão feminina perfeita, retirando pedras preciosas de um pequeno cestinho de vime, pequenos diamantes. Não eram só pedras preciosas, eram das mais caras e preciosas de todos, diamantes. Pequenos diamantes que todos cintilavam magnificamente, refletindo a luz do sol. E nós rastejávamos, embora eu só visse a mim mesmo, e dizia: que interessante que nós temos que seguir essa trilha dos diamantes lançados por ela. Só que nós não víamos pegadas na areia, porque essa mão vinha do céu, e essa mão, como João e Maria, deixando não migalhas de pão, mas pedras preciosas, as mais preciosas de todos, diamantes. As graças de Deus no percurso era a mão de Maria, que dizia: siga a linha das graças, e você não se perderá ou sairá do caos, e vocês não se perderão e sairão do turbilhão. Follow your bliss, disse Joseph Campbell em nome da espiritualidade maior. Siga a bem-aventurança, a cruz que é uma seta que aponta para o alto. Seguir a consciência como felicidade e fim paz, paz e fim felicidade, felicidade e graça no amplo sentido, porque significa realização profunda, satisfação profunda do espírito, da alma, que não necessariamente é prazerosa no primeiro momento, numa ótica de curto prazo, mas sim a médio e longo prazos. Um beijo no coração de todas e todos, que apliquemos vívida, profunda, sistematicamente, uma disciplina diária, as orações para o lado maternal de Deus, ou para quem entender Pai de forma amorosa e misericordiosa assim, mas nós precisamos muito da feminilidade. Essa mãe que nem deixava pegadas na areia. Às vezes estamos em situações tão difíceis que nem caminhamos, nós nos rastejamos, mas temos que prosseguir ainda que rastejando. Não podemos parar
para ficar lambendo feridas. Lambemos o percurso. Muitas vezes não estaremos caminhando, não enxergamos pegadas na areia, nem deixamos as nossas próprias, nós deixamos um rastro, porque nós estamos nos rastejando no chão. Não há ninguém à frente, mas há pedras preciosas lançadas pelas mãos do céu e pelo lado maternal de Deus. Nós nunca estamos desamparados, nós nunca estamos desamparadas. Jamais Deus nos relega ao abandono. Assim, seguindo a trilha das graças, aprendendo a ouvir a voz da consciência e da boa intuição, que nos faz enxergar fora e dentro de nós o que realmente é graça, e não ilusão ou fantasia de presente de Deus. Enxergando os presentes de Deus como muitas vezes eles são, como um cavalo de Troia às avessas. Os presentes do mundo são como um cavalo de Troia, por fora magnífico, por dentro a desgraça. Muitas vezes as dádivas mais preciosas de Deus, muitas vezes mesmo, a miúde, frequentemente, talvez na maior parte das vezes, creio que posso falar com segurança, na maior parte das vezes, as maiores dádivas de Deus vêm como dificuldades no primeiro momento, desafios no primeiro momento, e às vezes não só no primeiro momento, mas continuamente um desafio, como o desenvolvimento fisiológico do corpo, o crescimento do corpo, em que as crianças pré-adolescentes perdem até o equilíbrio, não sabem como usar seu corpo direito, atravessar a adolescência, um tormento psicológico, vivenciar todos os ritos de passagem do amadurecimento psicológico, atravessar os desafios da entrada na universidade, ou de um casamento, ou de uma missão existencial, atravessar a maturidade. Tudo isso é doloroso. As crises nos amadurecem, as dificuldades nos fortalecem, e nós temos que desenvolver cada vez mais essa atitude madura, lúcida, inteligente e sábia, de entender que o universo, em nome de Deus, não fala por nós por meio de facilidades. Facilidades não são felicidade. Não há atalhos para a espiritualidade, para o propósito maior da vida, para o entendimento mais profundo da realidade em que estamos inseridos, multidimensional. Precisamos aceitar como de fato a vida é, complexa, ambígua, muitas vezes confusa, quase sempre em vários aspectos contraditória. Temos que, portanto, buscar um ponto de vista mais alto, um ângulo de observação mais elevado, para enxergarmos o mistério, o enigma do labirinto, quando tomamos essa perspectiva superior. O labirinto, mais uma vez, assim como a floresta de João e Maria, assim como o mar, o oceano, ali na beira da praia, tanto na história de Pegadas na Areia como do sonho que eu trouxe para vocês, também o labirinto representa a angústia, o tormento, a aflição do mergulho no inconsciente pessoal e coletivo, tanto pessoal como coletivo. E vivemos as duas coisas, a dureza das experiências pessoais e quantas vezes a perplexidade e angústia em medida ciclópica, porque das massas no planeta inteiro, de um período de bastante obscuridade com relação ao futuro a curto e médio prazos. Nós não fazemos a menor ideia de como nós vamos sofrer consequências econômicas, políticas, culturais, sociais, por conta dessa nova organização de poder político, em que o populismo de direita, qualquer populismo é ruim, de direita ou de esquerda, em que o populismo de direita, flertando com a tirania e com a opressão dos direitos civis e individuais, se manifesta claramente não só na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, e ameaça a paz, o equilíbrio e até a sobrevivência da civilização no planeta. Mas nós estamos em boas mãos. Estamos nas mãos de Maria, que nos prometeu desde o ano passado, em nosso Senhor Jesus, a terra já está salva. Mas o quanto sofreremos para o resgate completo ser feito, ou quanto a mais ou menos sofreremos, depende dos nossos esforços individuais e coletivos, no sentido de favorecer a canalização desse resgate
individual e coletivo, de grupo e de planeta. Um beijo no coração de todas e todos, sob a inspiração dos nossos mestres e mestres do plano sublime, irmão pelos laços do Espírito, Benjamin.